Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Gente, estou começando esse vídeo com esse meu olho meio bugado, porque me deu uma alergia das feias, olha isso. Então, até gravar de longe pra vocês não ficarem vendo o óculos não, o olho. Mas enfim, vai ser com o olho assim mesmo que vocês vão ter que me assistir. Porque hoje eu vim trazer um dos vídeos mais pedidos pra vocês, que é como eu fiz a mudança aí dos meus brigadeiros, que antes eu vendia por 10 gramas e agora eu vendo por 15 gramas. Um outro vídeo muito pedido aqui no canal também foi em relação à venda de bolo em tamanho de forma. Esse vídeo eu tenho aqui no canal já faz um tempinho, então se você não assistiu ainda eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você tem dúvida aí, né, de como vende os bolos por tamanho de forma em vez de quilo, assiste aquele vídeo que vai te ajudar bastante. Então é isso, gente, agora eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho de como eu fiz essa minha mudança. Lembrando que esse vídeo aqui é mais pra ajudar vocês em relação a como fazer a mudança, né, como que é o formato que eu vendo agora, a quantidade de leite condensado, creme de leite, enfim. E eu, às vezes, passo os meus valores aqui pra vocês, porém eu não gosto muito de trabalhar em relação a valores, principalmente aqui no canal, porque sempre tem alguma pessoa que fala: nossa, mas você cobra muito caro, ah, é muito barato. Gente, eu cobro o valor devido pra minha região, né? É igual eu já falei lá no vídeo dos bolos, e volto a repetir aqui também, é importante você fazer os seus cálculos e não sair precificando o trabalho do coleguinha, porque isso é muito chato. Então o que eu passo pra vocês é realmente aqui o que eu precifiquei, o que eu fiz a pesquisa de mercado na minha região, que é muito importante vocês fazerem também, né? Das suas concorrentes aí, direta ou indireta, a pessoa aí da sua região que também trabalha com doce, você dá uma olhada por quanto ela tá vendendo pra você conseguir se basear no valor do seu, pra você ter uma média, não pra você colocar o preço no seu produto. Isso você vai fazer de acordo com a sua precificação. Então foi exatamente isso que eu fiz aí, né, pra começar a vender os docinhos. Então faça uma pesquisa de campo aí na região onde você mora pra você ver qual que é a faixa de preço dos docinhos. O que eu passo aqui pode ser ou caro pra você ou barato. Isso vai variar de acordo com o que você quer pagar e com a sua região também, tá? Então é isso, não precifiquem o trabalho do coleguinha e eu só estou aqui repassando as minhas informações pra vocês. Bom, gente, então antes eu trabalhava com os docinhos de 10 gramas. E quando eu falo docinhos de 10 gramas, não é docinho de 10 gramas o peso de massa, tá? É o peso final. Então pra isso você tinha que ver quantas gramas de massa você tinha que pesar pro docinho ficar com 10 gramas. Na época que eu vendia, eu achava que era ok o tamanho, porque a receita era mais fácil pra eu produzir, e o tamanho dos docinhos até então pra mim era ok, né? Eu não via problemas com isso. Então, pra fazer 1 cento de doces, eu usava 2 leite condensado e 2 creme de leite. Isso porque com uma lata de cada, né, 1 leite condensado e 1 creme de leite, eu fazia 50 docinhos. Lê, mas eu nunca consegui fazer 50 docinhos com uma lata de leite condensado. Igual eu falei, gente, isso varia muito de acordo com o peso que você pesa. Você não pode pesar 10 gramas de massa. Se você for fazer um brigadeiro, por exemplo, que tem a parte do granulado, que é um confeito um pouquinho mais pesado, você tem que pesar aí com mais ou menos 8 gramas a sua massa, para ele completar as 10 gramas com o confeito. Então aqui já tem alguns vídeos antigos no canal onde eu mostrava pra vocês pesando e sempre dava certinho essa quantidade de docinho para essa quantidade de receita. Para esse tamanho de doce que eu vendia antes de 10 gramas o peso final, eu usava a forminha número 6 e eu não enviava ele naquela forminha pétala, né, que é aquela forminha mais bonitinha, a caixinha, e também não enviava em uma embalagem muito legal. Eu utilizava a caixa de pizza e às vezes era um pouco complicado. Era um pouco complicado porque a caixa de pizza tem 2 tamanhos, que é a pizza tradicional, tamanho tradicional, e a pizza broto, que é a menor. Então, gente, pra achar uma caixa que cabiam 100 docinhos era muito complicado. A grande não cabia. A grande, se eu não me engano, ela cabia 75 doces. E a pequena cabia 50, ou um pouquinho mais de 50. Então sempre ia faltando docinho. Mas faltando docinho que eu diga não é faltando docinho da encomenda da pessoa. É que a caixa não dava certo pro transporte. Então eu acho que esse foi um dos maiores motivos pra eu ter trocado o tamanho, porque os docinhos eles chegavam virados, às vezes eles tombavam, às vezes ele não ficava no lugar que eu colocava, justamente porque a caixa era muito grande e eu acabei não utilizando aí outra embalagem. Com isso, na época, se eu não me engano, eu vendia o meu cento de doces por R$70 os tradicionais e 85 os especiais, né, digamos assim, os gourmets, que é ninho com Nutella, surpresa de uva, enfim. E aí, com isso, eu tava um pouco insatisfeita, mais pela aparência, eu acho,
e pela embalagem. E foi aí que eu decidi trocar o tamanho dos docinhos. Então agora os meus docinhos são com peso final de 15 gramas. Lê, mas como você fez pra informar essa sua mudança pro cliente? Eu fui meia doida da cabeça, gente. Eu simplesmente peguei e fiz, entendeu? Não fiquei com medo, não fiquei pensativa em relação a isso, porque ia aumentar o valor, porque o cliente não sei o que, não sei o que lá. Porque eu vi que na minha região eu estava cobrando muito barato pelos docinhos. Só que o fato de eu estar cobrando muito barato não era, assim, algo que eu gostava muito de fazer. E também não era algo assim, digamos que bonito, né? Eu não gostava dos meus docinhos antigos. Então, por isso que eu decidi fazer essa mudança. E nessa hora que você vai fazer essa mudança, é importante você mostrar pro seu cliente qual ponto você mudou. Então, hoje, se o cliente fala assim, nossa, mas os seus docinhos estão mais caros, por que você aumentou o preço? Eu falo, olha, fulano, agora eu consigo enviar pra você docinhos maiores, que agora são de 15 gramas. Eu consigo entregar pra vocês eles numa embalagem que ele não vai chegar virado, que ele vai chegar uma embalagem mais resistente. Agora os docinhos também vão na forma pétala, que é aquela forma quadradinha, né, o bercinho, que fica mais apresentável pro cliente, fica mais seguro. Então, com isso que você fez a sua mudança, se algum cliente questionar ou não, é sempre importante você mostrar pra ele os pontos que você melhorou, pra ele entender o porquê que teve essa mudança de preço e tudo mais. Agora também eu dou a opção dos docinhos carimbados, que tá aí super em alta, né? Tipo, vocês veem aí bastante postagens de docinhos que tem carimbo, tem várias opções de carimbo na Shopee. Então essa foi mais uma opção que eu dei pros meus clientes também. Olha, fulano, agora você consegue carimbar os seus docinhos sem custo adicional. Então agora eu consigo dar essa opção pro meu cliente, né, dele carimbar o docinho aí sem custo adicional, porque eu acho que é uma forma de eu conseguir agradar ele, de eu conseguir cativar o cliente e também dele gostar, gente. Porque quando o cliente chegar pra você e fala assim, ai, a festa é do tema da Minnie, sei lá, e você tem algum carimbo relacionado à Minnie, e você fala assim, olha, eu tenho uma opção aqui legal pra te dar, você vai dar opções pra ele. Então é bacana isso, eles gostam desse tal de diferencial, assim, sabe? Então isso é mais um ponto que eu consegui trabalhar com os meus clientes. Então por aqui na Doce Lelê eles aceitaram super bem esse ponto aí, né, esse fato de eu ter mudado o tamanho dos doces. E aí agora, igual eu falei pra vocês, eu vendo os docinhos de 15 gramas, né. Com isso eu aumentei, consequentemente, né, a quantidade de material que eu utilizo pra fazer um cento. Então agora, com uma lata de leite condensado e uma de creme de leite, dependendo do meu sabor, eu consigo um pouco mais de unidade de docinho e dependendo do sabor, é um pouquinho menos. Então, por exemplo, na minha massa de brigadeiro, que já tem receita aqui só dela no canal também, ela me rende aí de 30 a 32 unidades. E na massa de moranguinho, por exemplo, que antes era o bicho de pé e agora é o moranguinho, ela me rende aí 25, 27 unidades de docinho. Porque aí vai dependendo do peso que você faz de massa, né, que você pesa, que acaba interferindo na unidade final do seu docinho. Então pra fazer 100 unidades, atualmente eu uso 4 unidades de cada, né, 4 leite condensado e 4 creme de leite. Agora também, igual eu mencionei pra vocês, eu não envio o meu docinho apenas na forminha tradicional, que agora seria a forminha número 5. Eu envio também ela na pétala e eu gosto bastante de usar a pétala número 4 pra fazer o envio dos doces, que eu acho que fica com um tamanho super bom. Em relação à caixa, eu não uso mais também a caixa de pizza. Gente, nada contra quem utiliza a caixa de pizza, se acha que é válido, porque a outra caixa quadrada ela é um pouquinho mais cara. Então se pra você não compensa embutir esse valor aí no doce, no seu valor final, você mantém aí com a caixa de pizza, que eu já vi muitas confeiteiras também trabalhando com a caixa de pizza e enviando os docinhos aí gourmet de 15 gramas com a pétala na caixa de pizza e tá tudo certo. Eu acho que é muito válido cada um se adaptar aí da melhor forma pra trabalhar. Então agora as caixas que eu utilizo aqui no ateliê é a de 25 por 25 para 50 doces. Só que não se enganem, porque com o tamanho da pétala que eu utilizo ela não cabe 50 docinhos. Ela cabe 49 docinhos dentro dessa caixa de 25 por 25. E aí um docinho que sobra eu mando ele em uma embalagem unitária grudada em cima da caixa pro meu cliente. E eu explico isso pra ele também, pra ele ficar ciente o porquê que tem aquele brigadeiro ali em cima, né? E agora para os 100 docinhos eu geralmente utilizo a caixa de 38 por 38, o tamanho dela. Já procurei a 35 por 35 para comprar aqui na minha região, mas eu não encontro. Eu sei que tem bastante loja na Shopee que tem, eu vou ver se eu compro. Mas eu quero fazer um teste antes com a 37 por 37 pra ver o diâmetro dela certinho e ver se cabem os 100 docinhos. Mas a caixa atualmente que eu utilizo aqui no ateliê
para os 100 docinhos é 38 por 38. Um outro ponto muito importante também de vocês terem no cardápio de vocês é tudo muito explicadinho, né? Eu sempre comento aqui com vocês em relação a cardápio. Eu mesma que faço os meus cardápios aqui da Doce Lelê. Eu não pago ninguém pra fazer, tudo sou eu que faço, dá um certo trabalho. Mas vale super a pena porque eu monto ele do meu jeito. E você consegue montar o cardápio num aplicativo chamado Canva. Esse aplicativo, gente, é muito conhecido aí, geralmente pelas confeiteiras ou por qualquer outra pessoa. Dá pra você fazer qualquer coisa por ele, dá pra você montar cardápio, dá pra você fazer arte pro Instagram. Então ele é bem bacana e ele é gratuito. Então você consegue acessar ele tanto pelo celular. Aqui pelo celular, ó, tem o aplicativo do Canva, que você consegue acessar aqui, normal, ó. Você baixa o aplicativo no seu celular. Aqui tem os meus projetos, né? Que não tá mostrando pra vocês. Ó, aqui tem os meus projetos, os cardápios que eu faço. Enfim, várias artes. E também tem ele no Google, né? Se você abrir o Google lá, você joga o nome Canva e você consegue fazer. Então todos os meus cardápios eu faço por ele. E eu consigo fazer o cardápio em PDF. Você consegue projetar, né? Você consegue converter o cardápio em PDF por esse próprio aplicativo. Então é bem legal. Eu tô olhando aqui de colinha pra vocês, né? Pra não esquecer de nenhuma informação. Aqui no meu cardápio eu disponibilizo 3 opções de docinhos, que são os clássicos, os especiais e os personalizados. Que na verdade esses personalizados são os docinhos coloridos, né? Que são aqueles lá que a gente tinge eles, que geralmente tem um valor diferente, gente. Porque além dele ser mais trabalhoso, bem mais trabalhoso, você também tem aí a parte da personalização dele todo em colorido, tá? Então geralmente esse valor é um pouquinho diferente dos clássicos e dos especiais. Aqui na parte dos clássicos, deixa eu já adiantar pra vocês, né? Os clássicos, 50 unidades dos clássicos aqui na minha região. Eu sou de Taboão da Serra, São Paulo aqui. 50 unidades eu vendo por R$60 e 100 unidades eu vendo por 110. Aqui na minha região está com um preço super ok e é geralmente isso aqui que as confeiteiras por aqui geralmente vendem, tá? Por isso que tá nessa faixa de preço. São docinho de 15 gramas, igual eu falei pra vocês. E agora eu vou dar a sugestão, né, aqui pra vocês dos sabores que eu deixo nos meus sabores dos clássicos. Que é o brigadeiro, beijinho, o moranguinho, que na verdade é o de Nesquik, né, o famoso bicho de pé. Eu troquei o nome dele, gente, porque esses dias eu tava no TikTok. Deixa eu falar esse babado pra vocês. Esses dias eu tava no TikTok e aí eu vi um vídeo de uma mulher, de uma podóloga, tirando um bicho de pé do pé de uma pessoa. Aí eu parei pra pensar e falei assim, gente, mas que nome feio, né? E já tinha ouvido falado isso em alguns outros vídeos, mas é tão costume a gente usar o nome bicho de pé, porque a gente não tira, né? Nem se toca disso. E aí eu parei pra ver e falei assim, caramba, como que as pessoas comparam o nome bicho de pé, que é um negócio tão feio do vídeo que eu vi, com um docinho tão gostoso? Aí eu falei assim, depois eu vou mudar, porque é um nome muito feio pra deixar nenhum doce. Por mais que todo mundo conheça como bicho de pé, né? Eu troquei e coloquei moranguinho. E aí aqui no moranguinho eu deixo uma, entre aspas, escrito Nesquik, que é o brigadeiro de Nesquik, para as pessoas saberem. Aí eu também coloquei o café, que não tinha no meu cardápio anterior, era só os tradicionais que eu trabalhava antes, era só brigadeiro, beijinho e bicho de pé. Aí eu coloquei café, brigadeiro de ninho e churros. Brigadeiro de ninho, apenas ninho, porque esse daí geralmente é o que as pessoas mais pedem pra conseguir personalizar com os carimbos, né? Então eu acabei deixando essa opção dele aqui. E deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz. Um outro ponto legal de você colocar é você descrever como que é o seu brigadeiro no seu cardápio. Então aqui, por exemplo, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem certinho, ó. Aqui nos clássicos eu coloquei como que é o brigadeiro, como que é o beijinho, moranguinho. E aqui vocês estão vendo que tem esses símbolos do lado, ó. Coração, estrelinha. Aqui embaixo tem uma legenda, né? E essa legenda significa que os corações são os brigadeiros mais pedidos aqui no ateliê. Então aqui, ó, o brigadeiro de moranguinho é o mais pedido, o de churros. E a estrelinha significa que pode carimbar. Então aqui a pessoa já olhando aqui já sabe quais são os brigadeiros que ela consegue carimbar e os que ela não consegue. Então, por exemplo, aqui ela só consegue no moranguinho carimbar e no brigadeiro de ninho. E o de café também ela consegue. Então eu acabei colocando assim a legenda, ó, descrevendo todos os docinhos e colocando essa legenda aqui que é o coração e a estrelinha.
Então foi assim que eu acabei deixando aqui o meu cardápio de brigadeiros. Lembrando também que eu acabei colocando, né, que eu acabei nem mencionando pra vocês, a foto. Então aqui, ó, tem a foto de cada docinho do lado de cada sabor. Essas fotos aqui, quem tirou foi eu, são todos os meus docinhos em si que eu fiz pra tirar fotos. Então eu coloquei aqui do ladinho também, porque é legal a pessoa ter essa noção do que ela tá comprando, né? Uma descrição bem completa com foto e com legenda é muito importante pra complementar aí o nosso cardápio. Então essa é a parte dos clássicos que eu acabo deixando aqui no meu cardápio. E agora vamos para a parte dos especiais. Os especiais antes, se eu não me engano, era só meio amargo, ninho com Nutella, os churros e, se eu não me engano, já falei meio amargo, gente? Ninho com Nutella, surpresa de uva, churros e meio amargo. Era esses sabores aí. Eu não sei nem se eu repeti algum sabor, mas antigamente eu só trabalhava com esses sabores nos especiais. E agora eu tenho mais alguns outros sabores que eu decidi trazer pro cardápio também pra inovar um pouquinho. Então aqui nos especiais eu tenho ninho com Nutella, surpresa de uva, confetinho, morangotella, Romeu e Julieta e meio amargo. Ninho com Nutella é o tradicional que vocês já conhecem aí, surpresa de uva também. O confetinho é um brigadeiro tradicional, então a gente consegue utilizar a massa do brigadeiro tradicional e só muda o confeito. Isso é muito legal também porque você utilizando a mesma massa, apenas mudando o confeito, você consegue ter algumas opções diferentes de sabores pro seu cardápio. Então aqui o confetinho a gente coloca como confeito dele aqueles confetes que parecem M&M coloridos, sabe? E a massa de brigadeiro tradicional. Aqui já no morangotella é a mesma coisa, gente. É a massa do moranguinho que tá lá na parte dos clássicos do cardápio, só que a gente coloca uma roseta de Nutella por cima. E aí eu coloquei esse nome bonitinho que eu acabei criando, que é o morangotella, tá? O Romeu e Julieta é uma massa de brigadeiro sabor queijo, gente. Sim, e olha, falar pra vocês, é muito bom, pode parecer estranho, mas ele é muito gostoso. E ele sai bastante por aqui também, eu acabei deixando ele de opção e os meus clientes adoraram. E o meio amargo. O meio amargo não é a massa de brigadeiro e apenas muda o confeito. Nesse caso eu utilizo o cacau 100% pra fazer essa massa e eu utilizo um granulado, né, aquele da Melkin de chocolate meio amargo também. Não é um granulado tradicional. Então com isso os valores dos especiais fica 50 unidades por 75 e 100 unidades por 140. E a mesma coisa na parte dos clássicos aqui acaba ficando na parte dos especiais, ó. A descrição de cada sabor aqui nessas linhas e também a legenda de coração e de estrelinha, que são os mais pedidos e os que dá pra carimbar. Então aqui, ó, mais pedido, ninho com Nutella, surpresa de uva e o meio amargo. E que dá pra carimbar nessa seção aqui é apenas o surpresa de uva. As fotos também são totalmente autorais. Foi eu que fiz as fotos, tudo certinho, né, o que é muito importante. Então aqui tem foto do de ninho com Nutella, que agora mudou também, ó. É uma rosetinha, não é mais a pitanga. Surpresa de uva, ó o confetinho aqui como que ele é. Confetinho aqui coloridinho, bonitinho. O morangotella, bonitinho aqui também. Romeu e Julieta e meio amargo. Então é muito legal vocês trabalharem com essa parte de fotos no cardápio de vocês, para os clientes conseguirem ter uma noção bem bacana aí do que você está vendendo e o que eles, né, vão comprar, né? Comprar assim às cegas é meio complicado. Então é legal você trabalhar bastante imagem do seu produto no seu cardápio. E um ponto, gente, muito importante é não utilizem fotos da internet, sabe? Não, tipo, não vá no perfil da confeiteira e pegue fotos dos docinhos dela pra você reproduzir no seu cardápio. É muito importante você fazer as suas próprias fotos, porque aí com isso a pessoa, imagina, você vai lá e pega a foto de uma pessoa pra utilizar no seu cardápio. O cliente, ele vai comprar, ele vai esperar entregar aquilo, que você entrega aquilo que você postou. E aí você entrega uma coisa totalmente diferente, não é bacana. Então faça as suas fotos. Se você não tem condição de fazer vários sabores de brigadeiro para conseguir reproduzir as fotos, utilize alguns sabores de brigadeiro. Por exemplo, faz uma massa branca e uma massa preta. Pra massa preta você faz aí o ninho com o meio amargo, faz o brigadeiro tradicional, faz o de café, utilizando apenas uma massa, entendeu? E a massa branca você faz o resto, tinge com corante, enfim, pra você conseguir pelo menos tirar as suas fotos. Você não precisa fazer vários sabores, você consegue fazer aí uns brigadeiros cinematográficos pra você conseguir tirar as fotos, entendeu? Bom, então em relação aos especiais é isso. E o próximo top aqui, né, o próximo item do nosso cardápio é a parte dos personalizados. Aqui é a parte dos personalizados que entram os coloridos. Lembrando aí que eu não cobro, né, o valor
parte para os carimbados, apenas para os coloridos. Os coloridos, eles são um pouquinho mais caros, igual eu mencionei pra vocês, porque eles são muito mais trabalhosos mesmo. Então, 50 unidades aqui eu cobro R$80. E 100 unidades eu cobro 150. Esses dias eu fiz uma encomenda, eu vou ver se eu consigo deixar uma foto aqui pra vocês, de brigadeiro colorido no tema galáxia. E, gente, ficou tão fofinho, que eu acho que dá um diferencial, assim, muito legal você ter essa opção pra você entregar pro seu cliente. Então aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês que também tem algumas fotos dos meus docinhos, ó. Aqui tá os coloridos. Então aqui eu deixo uma observação com todas as cores que eu tenho disponível de pó colorido, né? E aqui eu dou a opção dele colorido, que é todo ele de uma cor só. Ele tricolor, que é 3 cores. Ou ele aqui os temáticos, que pode ser de frutinha, de safari. Então aqui eu dou uma explicadinha melhor, né? Como que funcionaria esses temáticos. Gente, eu tava aqui procurando o meu cardápio antigo da Doce Lelê e eu achei, ó. Esse aqui já faz um tempinho. Aqui tem os docinhos tradicionais e os docinhos gourmet. Tá vendo os valores e os sabores deles? Sempre com todas as informações aqui embaixo. Eu vou pegar uma outra parte aqui do meu cardápio pra vocês. Por quê? Porque todo começo de ano eu atualizo o cardápio do ateliê, né? E esse ano também não seria diferente, então eu acabei juntando o cardápio de docinhos com o cardápio de bolos. Então aqui é o mesmo cardápio, gente, a única coisa que eu mudei foi a arte, ó, tá vendo? Que aqui eu tirei, deixei mais claro a parte do granulado e coloquei aqui em cima também, diferente. Então essa parte do cardápio aqui tá a mesma coisa, não mudei nada em relação nem a valores dos brigadeiros, nem a sabores. Mas uma coisa que eu quero pegar aqui pra vocês é que eu coloquei mais fotos no meu cardápio em relação aos brigadeiros. Então aqui eu tenho uma parte só falando dos docinhos, que tá escrito que a gente personaliza com os carimbos temáticos, sem custo adicional. Que é pro cliente informar pra gente o tema da festa, né? Que aí a gente consegue desenvolver aí algum tema legal pra ele, algumas opções legais, então é bem bacana isso. Você estar em contato com o cliente, assim, sobre o que ele quer, qual que é o tema. Eu logo de cara já pergunto, gente, que aí eu sempre dou essa opção dos carimbos pros clientes, porque eles sempre gostam. Um outro ponto aqui importante que eu coloquei aqui no cardápio e eu esqueci de mencionar. No centro de doces eu consigo disponibilizar que o cliente mescle 4 sabores, sendo 25 de cada unidade. Isso porque, gente, facilita muito a gente na hora da produção em relação à nossa produção das massas em si, né? Geralmente eu recebo aí alguns clientes pedindo: Lê, eu quero que você mescle 10 unidades de um sabor, 5 unidades de outra, e pra gente não compensa trabalhar dessa forma. Porque imagina, você vai pegar aí 10 brigadeiros, 5 bichos de pé, né, moranguinho, 10 ninho com Nutella, isso tudo pra completar um cento. Então, assim, não compensa, sabe? É muito difícil você trabalhar dessa forma e te atrasa também na produção. Então, um padrão que geralmente eu deixei e que eu vi que seria a melhor opção, e eu sempre trabalhei dessa forma, sempre, é 4 sabores pra um cento, que aí a pessoa consegue escolher 25 unidades de cada sabor pra completar o cento, ou 2 sabores no meio centro, né, que aí são 25 unidades também de cada. Esse é um outro ponto que eu deixo explicadinho aqui no cardápio pra pessoa ficar ciente, e aí é só uma questão de conversa também, caso ela não tenha entendido e tudo mais. Outro ponto que eu deixo aqui no cardápio também é o peso dos docinhos, né? Eu só comento aqui por cima também que os docinhos possuem 15 gramas o peso final e que acompanha a forminha tradicional e a forminha pétala também. Então, gente, como eu tava falando, eu coloquei algumas fotos também, certamente autorais, das encomendas aqui no cardápio, que eu acho que fica legal a pessoa, ela ter uma noção de como que é o seu trabalho, ó. Então aqui eu coloquei fotos que eu fiz dos docinhos das encomendas, ó. E eu coloquei tudo aqui, ele carimbado, aqui o de galáxia, mais carimbado, enfim, aí eu coloquei aqui nessa parte do cardápio pro cliente também, né, ter uma visão aí também maior sobre os docinhos. Mas, Lê, eu não tenho ainda encomenda de docinho, não tem problema, você pode colocar essas fotos depois. Você vai pegando as fotos que você já tem aí das unidades que você vai fazer, pra você conseguir colocar no cardápio. E depois, quando começar a sair as encomendas, você vai lá e tira várias fotos dos seus doces pra você conseguir compartilhar aí no seu cardápio e o cliente conseguir ver. Bom, gente, então eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui tirar todas as maiores dúvidas, assim, em relação aos docinhos, em relação ao cardápio também. Essa é a forma que eu trabalho e que eu sempre trabalhei. Eu só tô compartilhando realmente aqui com vocês porque talvez ajude, né?
Mas sempre volto a falar que é importante você fazer a pesquisa de campo aí na sua região, pra você ver quanto que você vai vender e a sua precificação também. Mais um fator, gente, vocês me perguntam muito do meu cardápio, se eu tenho ele disponível. E eu não tenho um cardápio disponível, tipo, em algum lugar aqui no Instagram ou alguma coisa do tipo. A arte dele em si, né? Isso porque eu vou liberar no curso como material de apoio. Tanto o cardápio de doce como o cardápio de docinho eu vou liberar no curso. E aí a pessoa que comprar o curso, ela consegue modificar lá o cardápio, colocar as fotos dela, utilizando as informações que tem lá. Então é por isso que não tem nenhum lugar aqui pra vocês baixarem o cardápio e utilizar, enfim. Mas eu pretendo ainda trazer um vídeo de cardápio pra vocês, né? Que eu ainda não pensei em como que eu iria gravar ele, que vocês conseguissem entender perfeitamente. Eu sou muito perfeccionista nesse ponto, então eu quero trazer um negócio bom, não meia boca. Por isso que eu não gravei ainda. Mas então eu acho que é isso. Eu acho que eu não esqueci de nada. Se eu tiver esquecido, vocês comentem aqui embaixo pra mim que eu respondo. E gente, por favor, interage muito nesse vídeo, porque assim, o YouTube não tá entregando os meus vídeos. Não sei se vocês perceberam, mas ele tá me boicotando. Então, por favor, comentem, deixem like, compartilhem aí o vídeo pra me ajudar pro YouTube entregar os meus vídeos, porque ele não está gostando de mim mais, não sei porquê. Mas então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim e o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue lá no Instagram, que também o link tá aqui embaixo, né, na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.